Olá, pessoal. Fala Rivaldo Robert. Hoje vamos dar a continuidade às nossas aulas de microeconomia. Mas hoje vamos abordar sobre a taxa marginal de substituição técnica. Aqui, a taxa marginal de substituição marginal técnica, ela é similar à taxa marginal de substituição, aquela que nós vimos na teoria do consumidor. Então, aqui, olha aqui a ideia. Aqui, a principal ideia é nós queremos ver qual é o valor que, quando nós, por exemplo, nós queremos aumentar o fator de capital em uma unidade. Então, nós vamos precisar sacrificar quanto de trabalho. Então, vem medir esses fatores e assim vice-versa. Então, vamos permitir, ok, nós queremos aumentar o trabalho, ok? Então, nós vamos ter que sacrificar quanto de capital para aumentar uma unidade do trabalho. Então, nós vamos tentar achar isso. Isso vai nos ajudar para os outros exercícios mais em diante. Vamos perceber quando chegamos lá. Então, nós temos aqui até MST, que quer dizer a taxa marginal de substituição técnica, em abreviatura. Então, aqui nos diz a proporção de substituição que permite manter o mesmo nível de produção. Aqui nós queremos manter o mesmo nível de produção, mas não queremos usar as mesmas quantidades dos fatores de produção. Nós queremos, por exemplo, nós estamos a produzir 1000 unidades, mas nós estamos a usar 50 de capital e 50 de trabalho. Então, nós queremos aumentar mais o capital e diminuir o trabalho. Então, qual é que será o nível de sacrifício do trabalho para aumentar um pouco de capital? Então, vamos efetuar o sacrifício, mas mantendo o mesmo nível de produção. Então, é isso que aqui está a tentar nos dizer. Então, aqui temos, em termos geométricos, a TMST é dada pela tangência a isoquanta. Aqui estamos a dizer na tangência, a tangência é naquele o ponto ótimo, onde o capital e o trabalho se cruzam no ponto. O gráfico, até deixa eu fazer aqui um desenho, por exemplo, este, assim. Por exemplo, este é o gráfico, podemos supor, nós temos assim, então, quando eles se cruzam aqui, assim, na tangência, é aqui, é este ponto aqui, então, é essa tangência que nós estamos a dizer em termos geométricos, é neste ponto aqui, onde diz em termos geométricos, a TMC é dada pela tangência a isoquanta. E aqui nós temos a curva da quantidade, por exemplo, aqui 1000. Então, essa é a nossa curva da isoquanta, que ela se cruza aqui. Então, este é o ponto de tangência, o ponto onde nós temos aqui até MC. Então, é mais ou menos essa a ideia que aqui está a dizer. Deixa aqui, pegamos o apagador. Alright. Então, vamos dar já a continuidade. E aqui nós temos E equivalente a TMC da teoria do consumidor. É isso que eu logo acabei dizendo no início. Ela é similar à taxa marginal de substituição da teoria do consumidor, que também vimos aqui no canal. Então, volta mais
atrás e veja isso. Então, a fórmula que nós temos aqui, nós temos até MST. Quando nós estamos escrevendo assim, nós estamos a dizer a taxa marginal de substituição técnica do capital em relação ao trabalho. Então, é igual a variação de K sobre a variação de L, que isso é mesmo que dizer a derivada de Q em relação a L sobre a derivada de Q em função a K, e que isso também é mesmo que dizer o produto marginal do trabalho em relação ao produto marginal de K. Isto aqui vai estar a variar consoante o nosso pedido. Então, aquilo iniciar o K, depois o L. Aqui nós estamos a dizer, nós queremos aumentar o K e reduzir o L. Pode ser o caso o contrário. Se fosse o contrário, nós estaremos a dizer, nós queremos aumentar o trabalho e reduzir o capital, que é o K. Então, aqui ia inverter. Aqui, em vez de ser o K, já seria L. E aqui, em vez de ser L, já seria o K. Aqui, já seria também o inverso. Aqui, em vez de a derivada da função Q, em função a L, aqui já seria o K e aqui já seria o L. E assim em diante. Isso vai variar consoante o nosso pedido. Não é estático. Então, para entendermos melhor, eu trouxe aqui um exercício. Então, nós temos assim, na produção de comunicações telefônicas, a tecnologia considera-se na função produção. A função de produção que é em função do trabalho, e K é igual a 10L elevado a 0,1 vezes o K elevado a 0,8. Essa é a nossa função de produção. O pedido já vem a seguir. Determine a taxa marginal de substituição técnica de K por L, que está aqui de capital por trabalho. Aqui nós queremos aumentar o capital e diminuir o trabalho. É por isso que tem essa representação. Se fosse para aumentar o trabalho e reduzir o K, então aqui nós teríamos o trabalho, vírgula, aqui nós teríamos o K. Então, é mais ou menos essa a representação. Quando o K é igual a 100 e L é igual a 10. Então, como nós estamos a dizer aqui, essa é a nossa fórmula. Nós podemos derivar essa função. Então, vamos a isso. Então, aqui nós estamos a dizer o seguinte, isto é igual, nós vamos dizer aqui a derivada desta função, que é o 10L elevado a 0,1 vezes o K elevado a 0,8. Nós estamos a derivar aqui em função do L. E aqui embaixo nós estamos a dizer 10L elevado a 0,1 vezes o K, isso elevado a 0,8. Estamos a derivar o K. Então, calculando esta derivada, nós estamos a dizer que isso é que nós estamos a derivar o L. Então, nós ficamos este vem para aqui. Então, isso fica 10 vezes 0,1 L. Isso elevado a 0,1 menos 1 vezes mantemos o K.
E aqui embaixo, nós efetuamos a seguinte derivada. Nós temos 10 L 0,1 vezes 0,8 K, isso tudo 0,8 menos 1. Então, mantemos assim. E dando a continuidade, ficamos com 10 vezes 0,1, ficamos com 1. Ali ficamos com o L menos 0,9. É isto. Sim. Vezes o K 0,8. Aqui embaixo nós ficamos com o 8, que é o 10 vezes 0,8. Isso dá-nos 8. Mantemos o nosso L vezes o K, que é o 0,8 menos 1, e ficamos com menos 0,2. Então, dando a continuidade com isso, ficamos aqui com 1 sobre 8. Invertemos este L, mandamos aqui para baixo e fica positivo, e o K mandamos para cima. Então, ficamos com o K 0,8 vezes o K 0,2. Aqui ficamos com o L 0,1 vezes o L 0,9. Dando isso a continuidade, ficamos com 1 sobre 8 vezes, dando isso a continuidade, aqui ficamos com o K, aqui ficamos com o L. Então, podemos dividir aqui os números. Então, ficamos com 1 que divide por 8. Ficamos aqui com isso, ficamos com 0,125 vezes o K sobre L. Então, ali podemos efetuar a substituição. Ficamos com 0,125 vezes, quando o K é igual a 100 e o L é 10. Então, efetuando estes cálculos, ficamos com 0,125 vezes 100, que divide por 10. Ficamos aqui com 1,25. Então, aqui nós estamos a dizer o seguinte: para aumentar uma unidade de capa, é necessário sacrificar 1,25 de trabalho. Então, é mais ou menos essa a ideia da taxa marginal de substituição. Mais ou menos isso, e a sua interpretação é a seguinte. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like. Ajude o canal a crescer, porque estamos a tentar dar o nosso melhor todos os dias, trazendo um conteúdo agradável e com boa qualidade. Até a próxima aula.